Nós estamos de volta aqui com o Seu Direito, que hoje recebe o advogado, Dr. Paulo Leonardo. Dr. Paulo, um prazer enorme recebê-lo aqui. E eu, passando pelo seu currículo, eu disse uma série de coisas, mas, gente, duas coisas muito importantes eu deixei de dizer, que é também o compromisso do Dr. Paulo Leonardo com a sociedade. Além de tudo isso que ele faz, ele também encontra tempo para escrever. Ele está articulista do nosso querido Jornal da Manhã e é ali que ele dá dicas para a população, que forma opinião, que abre o olho, que puxa a orelha também da população. E o último artigo que eu li do senhor falava justamente sobre o Estado e a cidadania. Nós estamos num país democrático, com uma Constituição que, segundo os seus colegas advogados, é uma das grandes constituições do mundo, mas a coisa não vai tão bem, ao que me parece. É isso mesmo? É isso mesmo. Primeiro, obrigado, é um prazer estar aqui conversando com vocês, especialmente, né, com o nosso cidadão direto, nós que somos aqui nascidos, criados em Uberaba, temos um carinho especial pela cidade. Então, o artigo ele foi justamente isso, porque a cidadania, né, e o Estado? Muitas pessoas fazem uma grande distinção como se o Estado ainda fosse aquela monarquia onde ele é o rei de tudo, ele que tem, que nos dá as coisas diariamente. Quando na realidade, quando se fala em Estado democrático e de direito, né, quando que existem normas aí a serem obedecidas, é o cidadão que comanda. O cidadão nada mais faz do que eleger o seu representante. Ora, e se o representante não vai bem, é porque o cidadão também não está indo bem na fiscalização. Porque o cidadão junto de mãos, né, cidadãos de mãos dadas, eles têm capacidade para chegar e tirar de lá aquele político que eventualmente seja corrupto, né? Então, o artigo ele veio um pouco para ressaltar a importância do cidadão, que é fundamental. Ele coloca o representante e ele tira o representante. Abrir os olhos para isso, né? Então, para um diálogo, né, para estabelecer com o cidadão nesse sentido. Certo. Então, o cidadão, a gente também diz isso com muita frequência aqui, é responsável também. Mas na correria, com tanta corrupção, com tanta necessidade de trabalhar, porque cada vez o seu salário dá para comprar menos para sua casa, o senhor acha, aí nem como advogado, mas como um analista social, que as pessoas elas estão realmente acomodadas, elas estão descrentes, elas colocaram todo mundo num nicho comum, ou realmente elas estão omissas? Na questão, eu nunca diria que elas estão omissas, acho que de forma nenhuma. Eu acredito sim que o cidadão está cansado. Mas o povo, de forma geral, também, depois de muitos anos, talvez até com o efeito Lula no poder, que era uma pessoa que veio das bases, ele ameaçou reagir. O pessoal foi para as ruas agora, é muito recente, né? O Brasil, eu digo que o Brasil é um país novo, né? A nossa democracia é de 1988. Então, nós temos aí 25, 26 anos apenas. Tivemos um presidente, né, eleito diretamente, que foi imediatamente colocado para fora através do impeachment, né, que foi o Collor. Depois, com a retomada logo em seguida do Itamar, Plano Real, Fernando Henrique Cardoso. E aí, 8 anos no poder, Fernando Henrique veio a oportunidade do povo, né, atravia no Lula, querendo ou não, um grande representante, o grande representante do povo. Então, o povo fez questão, né, de eleger ele, tanto que ele foi eleito aí 2 vezes, e querendo ou não, a Dilma foi também como sua representante, né? Então, a massa, né, talvez pode até ter se acomodado, né, sabendo que tinham pessoas lá que estavam lutando pelos poderes, mas na realidade, por trás, né, o Estado estava se definhando, ele estava perdendo, né, talvez um pouco o roteiro de trabalho. Isso é uma coisa preocupante. Por sorte, nós temos um Ministério Público muito atuante. Muito atuante. Eu cheguei, eu lembro bem, nós trabalhamos, né, juntos, e de 1994 a 98 eu trabalhei no Ministério Público aqui em Uberaba, né? Na época era Promotoria de Defesa do Cidadão. Então o Ministério Público foi papel fundamental agora nessas questões que envolvem a Petrobras, né, que está envolvendo agora a questão do BNDES, dentre tantas outras coisas.
Se não fosse o Ministério Público, onde é que nós estaríamos? É verdade. Não é verdade? Um trabalho bonito da Polícia Federal, nisso também tudo que está acontecendo. Pouquíssimo efetivo, né? Então, quer dizer, nós percebemos que o Brasil está num crescimento. Essas questões são questões que devem ser reparadas e o cidadão atento, ele vai procurar eleger uma pessoa que possa ter realmente condição de estar lá nos representando. Eu ia entrar no tema reforma política num outro bloco, mas como a conversa foi caminhando para esse lado, e o bom do bate-papo é isso, né, doutor? Que a gente vão nascendo assuntos. A gente fala que o eleitor precisa aprender a votar direito, a gente, por outro lado, entende que nós estamos num país, numa Constituição novíssima, se comparada ao resto do mundo, uma democracia nova, onde nós todos estamos aprendendo a fazendo, mas a gente também observa que a produção, a comunicação, ela está cada vez mais profissionalizada e a cada dia ela é utilizada como uma ferramenta muito importante para quem quer se eleger político. Isso também demanda questão econômica, porque tudo que se faz é muito caro. Aí eu te pergunto, a reforma política, o senhor acha que ela vem resolver, ela foi um jogo de cena, ela vai trazer novos caminhos, inclusive para essa questão eleitoral, ou não? Eu acredito que agora ela não vai caminhar com a velocidade que se espera. Tentou-se agora, o presidente da Câmara tentou agora lá o voto distrital e pouco tempo teve a sociedade para debater. Eu não me recordo de ver a sociedade debatendo a questão do voto distrital, não é verdade? A Câmara Municipal fez a sua parte em debates técnicos. Nós estamos com uma série de debates técnicos com assuntos de interesse macro. E por duas ocasiões, inclusive uma delas com a presença do deputado Eduardo Cunha, que preside a Câmara dos Deputados, nós tratamos disso com casa cheia, mas realmente isso não se viu ao longo do Brasil. Mas será que eles têm interesse mesmo em mudar a coisa, em facilitar para nós? Pois é o cidadão que tem que estar preparado, né? Nós vamos lembrar bem quando houve aquele plebiscito do presidencialismo para o parlamentarismo, lembro bem, presidencialismo é monarquia, inclusive, né? As pessoas iam lá para votar, muitas vezes não sabiam nem qual que era a diferença e o porquê do presidencialismo. As pessoas gostam sempre de se ver representadas, mas na verdade é a figura contrária, não é? Então, a reforma política ela tem que começar numa questão de âmbito educacional e cultural naquele que vai eleger o seu representante. Ele tem que saber, opa, pera lá, eu vou ter aqui o meu deputado, eu vou ter aqui o meu senador, e um senador por estado, né? Porque essa gama de senadores que nós temos aí... Duas casas legislativas numa mesma esfera. Então, existe uma coisa, são 500, quase 600, né, deputados, um custo altíssimo, né, disso para a sociedade. E os reflexos disso? Está resolvendo, não está resolvendo, né? Então, isso é importante. E sai da Câmara, vai para o Senado, volta para a Câmara, vai para o voto da presidência, não está de acordo, volta. Então, isso é um longo tempo, né? Um longo tempo. O Código Civil, de exemplo, a reforma... Aí para entrar em vigor o novo código? Já está o novo código, mas nós tínhamos o Código Civil de 1916. Em 76, Michel Temer iniciou a reforma. Em 1976, eu tinha apenas 2 anos de idade, em 76. Em 2002, o presidente Fernando Henrique sancionou um projeto que começou em 76. Então veja o tempo, a demora de um código que já nasceu velho. Que já nasceu velho. Então, tudo isso precisa mudar, né? Então, mas primeiro a consciência de quem vota e de quem elege, para poder cobrar e exigir atitudes, ações daqueles que têm que realmente aí cumprir seu papel. Tá vendo? Você que está em casa nos assistindo também é responsável. Então, vamos reagir, vamos educar os nossos filhos, até porque para saber o que se quer para a gente, é preciso conhecer e conhecer a fundo. Não por ouvir dizer, não porque o nome é mais bonitinho, não porque tanto faz, não pode ser tanto faz. A gente volta daqui a pouco com o Dr. Paulo Leonardo. Seu Direito está de volta, hoje recebendo o Dr. Paulo Leonardo. E outra coisa que eu não disse ao falar
rapidamente das experiências dele, foi a grande contribuição que o Paulo Leonardo deu, não apenas para Uberaba, mas para o Brasil. Para mim, para você que está em casa, para o seu parente que está em São Paulo, enfim, para o Brasil todo, que foi a formulação do anteprojeto que deu origem ao projeto e foi aprovado na Câmara, sancionado pela presidente Dilma, se não me falha a memória, presidente Dilma já, né? Dilma já. Presidente Dilma, que foi a criação de uma nova modalidade empresarial no Brasil. Nós tínhamos a limitada, para vocês entenderem, tínhamos as sociedades anônimas e nós passamos a ter a EIRELI, a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Deu certo, doutor? Deu certo. Uma filha de Uberaba, né? Uma filha do Triângulo Mineiro, que hoje está no Brasil inteiro, né? Está no Brasil aí. Em um ano, por exemplo, em 2004, mobilizou só de construção mais de 2 bilhões de reais, só de constituição de empresas. Para as pessoas poderem entender, uma coisa que eu sei, porque pude acompanhar até pelo ofício, né? A época, é que essa modalidade empresarial, ela impede ou dificulta muito aquilo que a gente pode chamar de sócio fantasma. Mas além disso, eu quero que o senhor me explique isso, mas diga também para as pessoas entenderem o que facilita, qual que é a importância disso para quem está lá em casa nos assistindo. Ótimo, muito boa essa colocação, Gê, porque primeiro, a pessoa quer empreender, ela quer montar o seu negócio, quer ter a sua autonomia, né, quer ter lá ganhar o seu dinheiro, mas me diga, qual o negócio que não traz risco? Não tem. Viver é arriscado. Todo negócio traz um risco. Montar uma padaria, amanhã depois pode vir, montar uma outra padaria do lado e acabar com o seu negócio, né? Uma loja, uma fábrica, todo negócio tem risco. E isso não vem de agora, isso vem de séculos atrás. Então, no Brasil nós tínhamos sociedades constituídas, elas exerciam sua atividade econômica e eventual falência ou fracasso do negócio levava embora todo o patrimônio da empresa e também dos sócios. Hoje separou. Os sócios perdiam todo o seu patrimônio. Então o Estado interveio e chegou a um ponto que ninguém mais queria empreender. Você chamava uma pessoa para poder montar uma empresa, eu não quero, isso só me dá prejuízo. Por quê? Eu tenho que pagar uma carga tributária, né? Eu tenho que pagar tributos, eu tenho que empregar funcionários, eu tenho que pagar em dia o salário dos meus funcionários, então isso eu tenho despesas e ainda eu perco, então ninguém quer saber, né? Ninguém queria saber de empreender. Então criou-se um mecanismo que se chama-se blindagem patrimonial, ou seja, o governo incentiva você a montar o seu negócio e ele blinda a sua empresa. De que forma? Você faz uma escrituração correta dos seus livros, você faz uma escrituração correta daquilo que a empresa gasta e daquilo que a empresa fatura, para que ela possa se relacionar no mercado. Se eventualmente houver um fracasso desse negócio, somente os bens dessa empresa é que vão responder pelo pagamento das dívidas. Não compromete a casinha do empresário onde ele cria os filhos dele, é isso? Perfeito. Blinda o patrimônio pessoal do sócio. Aquela expressão, a pessoa quebrou e foi para a sarjeta. Por que foi para a sarjeta? Porque perdeu até a casa. Né? Então, com a blindagem, isso não acontece. Os bens pessoais continuam protegidos. Só que esse mecanismo de blindagem só existe em duas modalidades. Ou nas sociedades limitadas, que todo mundo conhece, todo mundo já viu uma LTDA, né? Uma padaria, um supermercado, uma drogaria, enfim. É sempre, na maioria das vezes, uma LTDA. Ou a sociedade anônima, um banco, né? Sociedade anônima, uma grande usina, sociedade anônima. Só que muitas dessas empresas, e veja, mais da metade dessas sociedades limitadas que existiam no Brasil eram constituídas por uma única pessoa. O outro era para cumprir tabela. O outro era para cumprir tabela, só para obter o direito à blindagem patrimonial. Então veja bem, o Paulo quer montar uma drogaria.
Aí, então, Paulo, arruma com um contador, um sócio para você, dá 1% por ele para que você possa ter a blindagem. Normalmente eram os próprios companheiros, marido, mulher, Justo, irmão. um filho, né, a esposa, o esposo, Pessoas muito próximas, né? pessoas próximas. Dava lá 1%, 5%, pronto, a blindagem estava garantida. E na hora de separar também devia dar um problemão, né? Com certeza, porque na maioria das vezes, regime de comunhão universal de bens, mesmo um tendo um 95%, o outro 5%, a divisão era de metade em partes iguais. Doutor, a Eireli, ela contempla que tipo de empreendedor? Pequeno, médio, grande, só grande? Todo tipo de empreendedor, do pequeno ao grande. E quem já tem uma empresa limitada, ela pode migrar para essa nova modalidade? Claro, é só fazer uma transformação. Então vamos imaginar, Pedro e Luiz são sócios. Na realidade, o Pedro é o filho do Luiz. Então procede-se a retirada do Luiz, que tem lá 1%, 5%, ele saiu, e assim que foi feita a retirada dele, transforma em uma Eireli. E para isso ele tem que contratar advogado ou basta procurar o órgão junta comercial, por exemplo? Não precisa do advogado, basta tão somente a figura lá do contador, né, para poder fazer a transformação, né, na junta comercial. O advogado também pode ajudar muito na orientação, né, mas não precisa, não é exigido, não. Para a gente fazer uma retrospectiva rápida, essa lei, o senhor foi trabalhando, o senhor buscou exemplos fora do Brasil, o senhor fez um anteprojeto, uma minuta, apresentou numa entidade de classe, se não me falha a memória, eu sou péssima de memória, foi a CIU, o deputado Marcos Montes, bobo, não é? Percebeu a grandiosidade daquilo, abraçou com a sua anuência, é isso? Apresentou um projeto de lei que tramitou e foi aprovado. É um processo muito difícil, uma sanção presidencial. Foi rápida, não foi? Foi, e nisso merece aqui, né, publicamente os parabéns ao deputado Marcos Montes, porque ele foi fundamental, né? Eu havia chegado de um congresso, lá em Lima, no Peru, e numa reunião no Rotary, eu falei da angústia, né, de o que estava acontecendo na realidade. Os juízes das varas do trabalho e da vara da Justiça Federal, nas ações dirigidas contra empresas, sociedades limitadas, o que ele percebia quando não encontrava patrimônio da empresa? Mandava penhorar o patrimônio do sócio. Principalmente quando o juiz, olhando o contrato, percebia que ele tinha um sócio com capital menor. Então, ora, eu estou montando a minha empresa, mas eu tive que arrumar um e mesmo assim eu vou embora. Então isso era uma angústia que a maioria dos empresários estavam vivendo. Na realidade, você tinha sociedade limitada, mas não tinha blindagem. Então chegamos... Segurança, não né? tinha segurança nenhuma. Então, na época, o Karim Awad era o presidente da CIU e rotariano conosco. Falando com o Karim, olha, vamos apresentar o projeto do deputado Marcos Montes. E fizemos uma reunião na CIU, apresentamos o projeto para ele, e o deputado Marcos Montes, de pronto, abraçou, falou, adorei a ideia e vou levar essa ideia para Brasília. E abraçou, fizemos lá, né, os comentários, a explicação do assunto, e ele defendeu isso com brilhantismo em Brasília. Tanto na Câmara quanto até mesmo no Senado, né, na conversa com os senadores, da importância. E veja, o projeto ele entrou na Câmara em 2009. Foi muito rápido. Em 2009. Em 2011, a presidente Dilma estava sancionando. Somente 5 projetos de lei foram sancionados nesse período, nessa velocidade. E abraçado tanto pela Câmara quanto pelo Senado e também, na época, pela presidente Dilma Rousseff. Isso dá claramente a noção de quão grande era a lacuna e quão importante foi esse projeto transformado em lei. O nosso tempo está vencendo, o Marcelinho fica muito bravo comigo. A gente vai para um outro break e voltamos já. Foi rápido, não foi? Pois é, estamos de volta aqui com o Seu Direito, hoje recebendo o Dr. Paulo Leonardo, especialista, mestre, doutorando em Direito Empresarial. Nós falávamos no bloco anterior sobre a Eireli.
No primeiro bloco, nós falávamos sobre Estado, cidadania, consciência popular, formas de mudar o mundo, tirar o banco da cadeira, pôr a cabeça para pensar e agir. Parece que não, mas eu vejo uma relação entre as duas coisas, ao passo em que o senhor, como profissional, como operador do direito e como representante classista à época, criou, quer dizer, tirou a bunda da cadeira, pensou, escreveu, tirou o seu tempo profissional, que poderia lhe render uma boa grana. Eu penso que um projeto desse, pela imensidão, né, pela importância, o senhor cedeu à sociedade e está aí essa lei. O senhor não acha que dentro desse seu artigo, né, com relação a esse conceito, com relação ao seu exemplo, não está faltando mais colaboração dos profissionais liberais brasileiros, inclusive dos advogados, de dar um tempinho, de dar uma contribuição real para a sociedade como o senhor fez? Olha, sinceramente, eu acho que sim. Acho que sim. Porque muitas das vezes o advogado ele chega, ele reclama, mas veja, quem faz as leis, né? Tivemos agora, e isso é um reflexo da mudança, a reforma do Código de Processo Civil. Tivemos vários advogados participando de forma atuante na reforma do Código de Processo, né? Mostrando aquilo que era importante. Hoje, o fórum, as varas cíveis, as varas criminais estão repletas de processo. E os advogados viram, e toda a sociedade viu, olha, vamos ter que insistir na conciliação, vamos ter que insistir na arbitragem, é um caminho na mediação. De celeridade, né? É um caminho de celeridade, porque, querendo ou não, existe um mecanismo, vamos imaginar, mensalmente para cada secretaria chegam 300 novos processos. E desses 300 novos processos, um juiz consegue sentenciar 80. Então veja que nós temos um déficit. Cumulativo. Então hoje nós temos secretarias com 4.000 processos, temos secretarias com 5.000 processos e até 6 ou 7.000 processos por vara, por secretaria. Então fica quase que impossível de um juiz trabalhar com tranquilidade. Que hora que o juiz ele tem que fazer audiência, ele tem que dar sua sentença, ele tem que receber o advogado, né? Então falta uma estrutura do Estado. Então falta estrutura. Então, quer dizer, não cabe só o advogado, quer dizer, cadê a OAB? Né? Eu disse isso para um colega seu, entrevistado nosso há pouco tempo. Eu vejo sair tanta lei que depois falam, mas é inconstitucional. Cadê a OAB? Né? Quer dizer, cadê? O representante de classe do advogado, até, né, com função de cidadania. Né? Então, poxa, vamos ver de que forma nós podemos agir, de que forma nós podemos colaborar. Né? Olha, as nossas leis, o nosso Código de Defesa do Consumidor é de 1990, a nossa lei do cheque é de 85, né? A nossa lei de sociedade anônima é da década de 70. Nós já estamos com o comércio virtual bombando. Justo, e muita gente perdida. E a legislação não acompanha. Né? Agora surge a lei do empregado doméstico. Ótimo, o empregado doméstico precisa do amparo. Mas e a pessoa que trabalha lá que trabalha com o idoso, né, por exemplo? O cuidador. E a babá. Elas vão ser equiparadas ao... Então, a gente percebe que existem várias lacunas na lei que precisam ser supridas. Né? Então, o que precisa ter é comissões de trabalho, né, para discutir o Código de Processo Civil, para discutir o Código Civil, para discutir o Código Penal de 42, que ainda está em vigência aí, né? O Código de Processo Penal. Então, precisa ter essa coletividade. Quem mais utiliza a legislação é o operador do direito, seja juiz, seja promotor de justiça, seja advogado, defensor público. Então, eles têm que se unir e criticar a lei onde ela é falha. E fazer sugestões para que as falhas possam ser corrigidas. Com certeza. O senhor entrou no assunto Código de Defesa do Consumidor. Foi um avanço? Muito, muito grande, que realmente precisava. Talvez seja uma das leis, assim, dos códigos que mais caiu no gosto popular, até porque ele é de abrangência muito grande, né? Porque o consumidor sempre foi uma vítima, né? Uma vítima daquele empreendedor que quer ganhar dinheiro de toda e qualquer forma. Então, ele foi fundamental, porque lá em 1990 ele falou o seguinte: consumidor, você é uma parte hipossuficiente. O que é a linguagem hipossuficiente? É aquele que tem poucos recursos, né, para se manter, até para discutir.
Quer dizer, se eu estou dirigindo meu carro e de repente o meu carro perde uma peça e eu venho com esse carro capota, como é que eu, cidadão comum, vou provar que existiu um defeito naquele carro? Eu, como cidadão comum, não tenho condição, né? Então, aí veio princípios como inversão do ônus da prova, dentro do Código de Defesa do Consumidor. Então, a empresa tem que provar que o consumidor está, né, tá errado. Então, veio para engrandecer, engrandeceu muito, deu muita força para o consumidor. Isso foi muito importante. Existem também situações de dificuldade de fiscalização, né, da lei. A gente vê a fila que ainda fica lá horas, muitos bancos que ainda não tem nem banheiro para o consumidor, mas isso é outra história. Dentro da sua área de atuação, direito empresarial, acho que isso é um assunto que o senhor pode nos ajudar aqui. E que tem crescido muito, como eu falei, que foi o comércio eletrônico. Hoje as pessoas compram muito pela internet, pela facilidade, pelo preço, enfim. Mas ainda é um mercado muito inseguro, né? Primeiro porque a demora da entrega. Onde está o fornecedor? Mas quem se sente lesado pode fazer o quê? Quem se sente lesado é um consumidor destinatário final. Sim. Né? Primeiro, quem é a empresa? Quem é o fornecedor? Identificar. Então, antes de comprar, identifique. Procure saber se é realmente aquele site. Procure saber se a empresa realmente existe. E procura saber como é que o meu ouvinte, o meu telespectador, pode saber se ela existe. Por exemplo, vou dar um exemplo de um site que está no mercado aí, que ele coloca lá o número de acessos de pessoas que compraram aquele produto, uma rede e avaliação. Então, não utilizem sites que não têm um alto nível de procura. Né? Procurem aqueles sites que realmente vocês tenham segurança, de empresas grandes, empresas que são do Brasil, são brasileiras, né? Que estejam próximas, porque isso vai facilitar. Agora, se você entra num site de uma empresa estrangeira para adquirir o produto, quem é que pode dar essa garantia? Ninguém. Aí fica realmente muito difícil. Doutor, muito bom falar com o senhor, assunto não falta, mas falta tempo, televisão é tempo. O senhor viu que meus meninos aqui, hoje eu estou com o Giovanni Filgueira e o Marcelo, eles ficam pegando no meu pé. Então eu preciso me despedir do senhor, não sem antes agradecer a sua presença, a disponibilidade do tempo. Eu sei que a gente pode sempre contar com o senhor. Com certeza. Ai de nós, se pudéssemos ter mais Paulos Leonardo, sabe? Mais advogados, mais dentistas, mais engenheiros comprometidos de verdade com a sociedade, que tiram seu tempo para criar soluções e para se fazer presente interagindo com o nosso público. Obrigado, Gê. Eu fico muito feliz, né, com a oportunidade de estar aqui ao seu lado, né, a gente está aqui falando. Eu sou um berabense apaixonado por Uberaba, né? Nascido e criado aqui, e aquilo que a gente pode fazer para poder, né, ajudar um pouco ao próximo e colaborar, a gente sempre vai continuar. Já tem algum anteprojeto novo sendo temos, costurado? A gente pode contar em primeira mão? Já, claro, estou trabalhando na redação do Código Comercial. Ah, é? Código Comercial Brasileiro, junto com o deputado Marcos Montes, que também entrou no projeto, é um dos relatores do novo Código. Nós estamos sem tempo, mas uma novidade que pode surgir. Uma grande novidade. A Eireli vai se dividir em duas. Meu Deus do céu, ele vai ter que voltar aqui. Vamos Eu vou ter te que convidar. voltar, com vai certeza. Vir falar sobre o Código Comercial. Foi um prazer estar com você. Não se esqueça, fale conosco com seu direito, @câmarauberaba.mg.gov.br. A gente volta semana que vem. Até lá.